Prepare-se agora para ser visitado pela graça de Deus em sua vida. O Pare e Pense está no ar para ajudar você a descobrir o amor de Deus. Abra sua mente e o coração. Deus vai abençoar muito a sua vida no programa de hoje. E agora, Reverendo Caio Fábio. Assista agora a mensagem do Reverendo Caio em mais um Rio, um novo momento de vida. Uma programação evangelística realizada em São Conrado, no Hotel Nacional do Rio de Janeiro. A mensagem, cujo título é A Igreja Fora dos Portões, é baseada no texto de Hebreus, capítulo 13, e temos certeza abençoará a sua vida. Feridas amargas, lembranças profundas. Hebreus 13, de 10 a 17. Diz assim: possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Podem sentar-se. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto e leia comigo o verso 13. Todos nós vamos ler juntos em voz alta. Capítulo 13 de Hebreus, verso 13. Leia comigo. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Mais uma vez. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando seu vitupério. Fique com a Bíblia aberta aí. Me impressiona, na fé cristã, mais do que qualquer outra coisa, esse convite para que a experiência de Deus não seja confinada, não seja encastelada, não seja aprisionada, não seja delimitada por fronteiras religiosas. Aliás, desde o iniciozinho da minha caminhada de fé, que isso ficou muito claro para mim, a tal ponto que quando eu fui escrever a minha tese para ordenação ao Ministério Sagrado no ano de 1976 em Manaus, o texto que eu escrevi foi sobre a salvação dos pagãos no Velho Testamento, o que Deus sempre fez e sempre fará fora das instituições religiosas. O livro de Hebreus tem essa tecla insistente: Deus não cabe dentro da religião. Jesus não cabe dentro da religião. A religião é estreita demais, é pequena demais, é medíocre demais, é diminutiva demais para o Deus Criador do cosmos caber dentro dela. Quando a gente vê todas as ações de Deus no Velho Testamento, afirmam esse fato, que Deus não é oficial, Deus não tem patente, Deus está frequentemente fazendo opção para fora das oficialidades. Os homens tentam domesticar a fé, aí Deus levanta um profeta, que sacode o tapete de todo mundo, e diz que Deus continua Deus e continua livre. A gente vê Jesus vivendo assim. 90% da vida de Jesus é outdoors, é do lado de fora, é fora do portão, é sem confinamento.
É na praia, onde ele passou a maior parte do ministério dele, na praia, no Mar da Galileia, em banquetes, onde ele estava quase todas as noites, na presença de gente, nem sempre com muito pedigree religioso. Frequentemente, nós o vemos transitar nas geografias mais inconcebíveis, como em Marcos 5, onde ele transita do cemitério pagão em Gadara, onde ele libertou aquele homem possuído por uma legião de demônios, onde ele, como judeu, chega perto de porqueiros e de porcos, o que seria uma contaminação para a religião judaica, e Jesus não está nem aí para isso. Para ele é muito mais importante libertar um ser humano tomado por uma legião de forças espirituais malignas do que levar em consideração cerimonialismos pequenos da religião judaica. E ele trafega dessa geografia de profanidade para a casa do chefe da sinagoga de Cafarnaum, no mesmo dia, sem se lavar, sem se purificar, sem apresentar passaporte religioso. Ele é livre para transitar pelo mundo e para fincar a bandeira da libertação do Evangelho aonde quer que ele queira. Quando ele começa a ser trazido para dentro da religião, ele começa a se aproximar da morte. Em Jerusalém, onde as controvérsias aparecem. Em Jerusalém, onde os papas da religiosidade se enciumam com a liberdade desse rabino inadministrável de 33 anos de idade, chamado Jesus de Nazaré. Em Jerusalém, que as grandes controvérsias sobre o dia do sábado acontecem. Em Jerusalém, que ele cura sem pedir licença de sacerdotes. Em Jerusalém, que começam a conspirar sobre como tirar-lhe a vida de maneira discretamente religiosa e camuflada. Em Jerusalém, que ele confronta esses que querem ser os patronos e os donos de Deus e de sua revelação, e Jesus se insurge contra isso e vira as mesas. Em Jerusalém, que ele denuncia a comercialização do sagrado no templo. Em Jerusalém, que ele diz que os sacrifícios e os rituais litúrgicos tinham sido empacotados em pacotinhos fetichistas que eram vendidos à porta, as rolinhas, as ovelhas e os sacrifícios eram adquiríveis na entrada do templo, e ele simplesmente faz uma zorraga e bota essa cambada de vendilhões para o lado de fora e diz: porque a casa de meu pai será conhecida de todos os povos como casa de oração. Então Jesus não cabe nisso, por isso o matam, mas ele também não cabe na tumba, por isso ele ressuscita de entre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E o escritor de Hebreus está escrevendo uma carta para um grupo de cristãos que estavam se tornando religiosos. Eles eram hebreus, judeus, tinham conhecido a graça de Deus, tinham sido libertos, descobriram uma coisa nova, linda no Evangelho, mas agora, alguns anos depois, eles estão se tornando casca grossa outra vez. Eles estão retroagindo para o religiosismo aprisionante, diminutivo, mediocrizado. Aí o escritor de Hebreus escreve essa carta e diz: chega, gente, não é nada disso. Ele começa a usar exemplos comparativos. Ele diz, por exemplo, tomem a Moisés. Quem é maior, Moisés ou Jesus? Se Jesus é maior do que Moisés. Pensem em Arão, sacerdote. Qual é o sacerdócio maior? É o de Arão e da descendência levítica? Ou é o de Jesus, que é da descendência de Melquisedeque, que não tem pai, não tem mãe, não tem uma genealogia estudável, porque é uma genealogia eterna. Mas qual é o sacrifício mais importante? Das ovelhinhas dos altares judaicos ou do Cordeiro de Deus da cruz que tira o pecado do mundo? Aí começa a dizer, gente, voltar para esse esqueminha é abandonar a graça. E ele conclui nesse capítulo 13 com uma veemência enorme, dizendo: nós fomos chamados para viver a nossa fé com todas as implicações
do lado de fora do portão. Não é do lado de dentro do portão. Não é com a luzinha de penumbra, não é com a velinha acesa, não é com a lâmpada vermelha que denuncia a presença de Deus no lugar. Não. Debaixo do sol, da lua. É na rua, na esquina, na praia, na favela. É na cama com a esposa, na mesa com os filhos. Na praça. É onde a vida está acontecendo, escorrendo. E aí, que Deus tem que ser vivido. Tem que ser amado. Tem que ser experimentado. Tem que ser internalizado. Tem que ser absorvido. Tem que virar o suor da gente, a chama da gente, o brilho da gente, a paixão da gente, a vida da gente. E aí, olhem só. Ele nos apresenta 4 razões básicas pelas quais a vida com Jesus acontece do lado de fora do arraial, do lado de fora do portão. Primeira razão, ele diz, é porque o sacrifício que eu faço dentro é autenticado do lado de fora. É o que ele diz nos versos 10 e 11. Nós temos um altar do qual não podem participar os que ministram dentro no tabernáculo. O nosso é do lado de fora. Quem está dentro, no tabernáculozinho da religião, não tem altar, não tem acesso a este altar nosso, que foi erguido do lado de fora. Aí ele diz que o que autentica, o que acontece dentro, é aquilo que é realizado fora. Pois aqueles animais, verso 11, cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, do templo judaico, aquele lugar mais interno, onde o sacrifício era feito. Porque os animais cujo sangue é trazido para dentro dos Santos dos Santos, pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados aonde? Fora do acampamento. Veja um contraste entre o dentro e o fora. O que ele está dizendo é que o sacrifício de dentro começa fora. Tem muita gente pensando que a fé cristã se limita a essas manifestações de adoração que eu faço dentro. Quando eu bato palma, quando eu pulo, quando eu dou um sorriso piedoso, quando eu venho a um lugar como esse e celebro, e a gente diz, vai começar o louvor. E eu não sei que louvor é esse que vai começar. O louvor, teoricamente, não termina. Justamente por isso o louvor não começa. Louvor é vida. Esse sacrifício aqui dentro só é legitimado, só é autenticado, só é validado se ele for simplesmente a extensão do que eu fiz do lado de fora. É o fora que empresta legitimidade para aquilo que acontece dentro. Nós temos invertido desgraçadamente essa ordem. A gente acha que o que valida aquilo que talvez eu faça fora é a minha postura aqui dentro, mas é o contrário. É o que acontece do lado de fora, é o que legitima a minha vida aqui do lado de dentro. É por isso que a palavra de Deus diz, gente, vamos viver a Jesus do lado de fora do portão. Segunda razão que a palavra de Deus dá para essa experiência de Deus do lado de fora do portão é que a verdadeira santidade começa do lado de fora do portão. Vejam o verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu aonde? Fora da porta. Santidade é do lado de fora. Aqui do lado de dentro não é santidade, é cacuete de santo. Aqui do lado de dentro é tique nervoso de piedade. Às vezes eu vejo umas pessoas, você não pode nem passar perto dele, ele diz, ô glória! Onde é que está a glória? Que glória foi essa? Não é aqui do lado de dentro, nesse ambiente com antisséptico religioso, super protegido, essa câmara de proteção espiritual, nessa base espacial lunar,
Não é aqui, é do lado de fora do portão. Com todas as seduções, com todas as implicações, com todas as tentações, com todas as possibilidades, com todas as miragens, com todos os desejos exacerbados, é do lado de fora do portão. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus, para santificar seu povo, não morreu do lado de dentro. Morreu aonde? Do lado de fora. Que a verdadeira santidade a gente tem que aprender a experimentar do lado de fora do portão. E não é santidade apenas individual, desse tipo, não olhe para aqui, não olhe para lá, não pegue nisso ou não toque naquilo. É santidade plena, holística. Santidade social, santidade fiscal, santidade ética, santidade política, santidade relacional, santidade da sua cidadania, santidade na vida familiar, na vida conjugal, santidade ampla, que não é apenas restrita ao individualismo moralista da existência de um crente presunçoso, mas ao contrário, é um projeto que cobre a vida toda, que vai da urna onde você vota até o altar onde você se ajoelha. Cobre tudo. Passa pelo jogo de futebol de salão, pelo vôlei, pelo basquete. Passa por isso tudo. Do lado de fora do portão. Em terceiro lugar, nós somos convidados a viver Jesus em plenitude do lado de fora do portão, porque o verdadeiro encontro com Jesus acontece do lado de fora do portão. Olha só o que diz a palavra no verso 13. Você pode ler comigo? Tudo está acontecendo do lado de fora. O altar está do lado de fora. O sacrifício é validado do lado de fora. A santidade é vivida do lado de fora. E o que diz o verso 13? Saiamos, pois, a ele. Aonde? Fora do arraial, levando o seu vitupério. Quem é ele? Hã? Quem é ele? E onde é que ele está? Quem é que está dizendo isso? Quem? Quem? Sou eu? Você tem certeza que a palavra ou sou eu? Se for eu, esqueça. Agora, o que o verso 13 está dizendo? Quem é ele? Quem é ele? Onde é que ele está? Lá de fora de quê? Do arraial. Lá de fora do portão. O portão aqui é a Jerusalém religiosa. O arraial é esse círculo da religiosidade imediata que quer confinar a fé. Está do lado de fora. Saiamos, pois, a ele. Que coisa interessante. Fora do arraial. Outro dia, eu estava conversando com um repórter, aí acabou a entrevista, fechou o caderninho dele, virou assim para mim e falou: escuta aqui, reverendo, uma impressão minha, o senhor está dizendo isso, de que Deus... Eu não estava falando com ele sobre Deus, estava falando sobre vida. Isso é uma impressão minha, eu estou sentindo isso. O senhor está dizendo que Deus, que Jesus pode ser encontrado de repente, se eu virar aquela esquina eu acabo dando de cara com ele, é isso mesmo? Eu falei: é isso mesmo, meu filho, se cuide, porque isso está para acontecer com você. É isso mesmo. É do lado de fora do portão. Porque no Rio de Janeiro não tem nada talvez mais maluco nesse sentido do que a história do Lilico da Mangueira, não é? Vocês conhecem a história do Lilico? O que o Lilico era o quê? Porta-estandarte, é isso? Mestre-sala, a mulher que é porta-estandarte, mestre-sala, eu estou ruim de carnaval, né? Mestre-sala, preparando para entrar na Sapucaí, tinha acabado de ler alguns textos da Bíblia, está na Marquês de Sapucaí, a mangueira começa a bater o bumbo, agitar, vem a Globo, pergunta: e aí, Lilico, pronto para esse carnaval? Ele disse que saiu aquela coisa de dentro dele. Ele falou: o Lilico está pronto, a mangueira também. Vamos entrar nessa Sapucaí. Agora tem o seguinte: é o último carnaval de Lilico. Quando chegar no fim dessa avenida, Lilico está dando a vida dele para Jesus. Aí sabe o que aconteceu com o Lilico?
O Lico disse que não ouviu mais a mangueira. Começou a ouvir um coral de anjos. Um som celestial. Aí ele saiu bêbado pela Marquês de Sapucaí, cheio do Espírito Santo, chorando. Chegou do lado de lá, Deus não esperou nem ele atravessar Sapucaí. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Do lado de fora do portão. Uma das grandes desgraças da igreja foi ter acreditado que Jesus só se encontra do lado de dentro do portão. Mas ele quer ser encontrado do lado de fora, todo dia, ao ar livre. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, porque ele está me esperando para encher meu peito, aonde quer que eu esteja querendo andar com ele. E a última razão para viver do lado de fora do portão, sabe qual é? É porque o padecimento por Jesus, isso é válido mesmo, é do lado de fora do portão. Muita gente sofrendo por Jesus, sofrimentos bobos, idiotas, do lado de dentro do portão. Aí se veste essa saia desse tamanho, se não veste daquele tamanho, se é o tamanho do cabelo, se o batom é incolor ou é vermelho. E aí ficam nesses problemas seríssimos, né, que ocupam tanto tempo de Deus. Só um Deus pagão, do tamanho dos deusezinhos dos povos, é que tem tempo para essa meticulosidade, para a moda que você usa. O Criador do Universo tem mais o que fazer. E aí a gente fica aí, um sofrimento, você angustia, não dorme à noite, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aí sofre, luta, confronta, briga, ora, jejua, sua energia tremenda jogada nessa briguinha, esse vitupériozinho, nessa fita métrica, essas questões de economia interna. Só interessa quem tem muito pouca coisa para fazer. Quanto mais a Deus. Eu que não sou coisa alguma, não tenho tempo para isso. Quanto mais aquele que está interessado na vida. E aí a gente acha que essas são as grandes dores. Eu vejo um bocado de gente arrasada por causa disso. E não briga as boas brigas. Não combate os bons combates. Não sofre pelas grandes causas. Não chora pelos grandes objetivos, não vive pelos grandes ideais e nem morre pelas coisas que valem a pena. Passa a vida todinha com esse cheiro de vela religiosa, com esse cheiro de beatismo improdutivo. Gasta a vida de maneira improdutiva e não realiza nada. Ocupa a agenda dos sacerdotes. Destrói o projeto da sua vida com essa agendinha de formiga, de inseto, de gafanhoto, mas não de gente que tem sonho, que tem utilidade, que é adulta, que é madura, que diz: eu sou humano, tem sangue correndo na minha veia, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, e eu vou emprestar à minha vida o melhor sentido e o melhor propósito para ela, e vou viver pelas coisas que Jesus viveu, e vou morrer pelas coisas que Jesus morreu, e vou me alegrar na presença de Deus com as coisas que alegram a Deus, e vou chorar com as coisas pelas quais Deus chora, e vou quebrantar meu coração pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. E por nenhuma outra coisa. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. O vitupério, o sofrimento, vai ser carregado lá de fora, pelas grandes coisas, pelas grandes causas. Não pela ninharia de uma religiosidade que não tem o que fazer. Agora olha aqui para mim.
A gente já sabe por que viver do lado de fora do portão. Agora nós precisamos aprender a viver, precisamos aprender a como viver do lado de fora do portão. Já sei que é do lado de fora, mas tem muita gente que não sabe como. Não sabe como viver com saúde do lado de fora do portão. E aqui o escritor de Hebreus nos diz 4 coisas que eu preciso aprender para viver com integridade do lado de fora do portão. Em primeiro lugar, eu só vivo do lado de fora do portão com segurança se eu tiver aprendido que a vida é transitória do lado de fora do portão. É para eu viver lá, mas não é para eu viver e morrer pelas coisas pequenas que também alimentam a existência das pessoas do lado de fora do portão. Eu vivo do lado de fora do portão, mas eu não me inibrio e eu não me deixo seduzir pelas coisas que estão lá. Veja só o que diz o verso 14. Na verdade, não temos aqui o quê? Cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O grande contraste é entre o que passa e o que é permanente. E o que nós temos aqui é passageiro, não é permanente. E aquilo que é permanente é o que há de vir. Por isso, eu posso estar do lado de fora do portão, porque eu não vou ser seduzido. Minha mente está em outra direção. Minha cidade é outra cidade. Minha glória é outra glória. Meus ânimos são outros ânimos. Minhas referências são outras referências. Eu não estou vivendo lá de fora do portão para conquistar o que existe lá de fora do portão. Eu estou vivendo lá de fora do portão com intensidade para que Deus tenha glória na minha vida. Mas o meu sonho está para além do imediato, para além do horizonte aqui e agora. Eu almejo pelo que há de vir, em nome de Jesus. Segundo lugar, para viver do lado de fora do portão, só com a boca cheia de confissão. Para viver do lado de fora do portão, só com a boca cheia de confissão. Veja só o que diz o verso 15, você pode ler comigo, por favor? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o quê? O fruto de lábios que confessam o seu nome. A gente pensa que esse fruto de louvor aqui é viver cantando. Não é isso não. É viver confessando. Pode ser cantando, mas nem sempre é. Na maioria das vezes é confessando. Do lado de fora do portão, gente, só confessando toda hora a quem que você pertence. Eu me lembro que quando eu me converti, há 22 anos mais ou menos, falei, papai, olha, parar de fumar maconha vai ser facinho. Cheirar pó também. Parar de tomar anfetamina também. Duro vai ser a mulherada, papai. O que eu vou fazer com isso, pai? Isso é pior que pó. É um vício desgraçado. Eu estou viciado até não poder mais. O que eu faço? Eu não sei como é que eu vou viver aí. Só se eu ficar aqui na clausura. Papai falou, não, meu filho, você vai viver do lado de fora. Vai ser um testemunho no mundo. Agora tem o seguinte. Melhor defesa é um bom ataque. Seleção de 70, né? Pode até ter o Félix no gol, não faz mal, a bola não chega lá. Todo mundo chutando pra frente mesmo. Melhor defesa é um bom ataque. E aí ele disse, olha, em vez de você ficar na passividade, antes de você receber a cantada, faça a confissão de quem é o Senhor da sua vida. Antes da coisa ficar preta, jogue logo luz. Vá logo dizendo quem é o seu dono, para quem que você vive, quem é o seu Senhor, qual é a mensagem que entrou no seu coração, com quem é que você tem compromisso. Confesse o nome dele, com alegria. Santo conselho, aleluia. Gente, do lado de fora do portão você tem que chegar confessando.
confissão dos lábios, que diz a quem você pertence, que confessa o nome dele. Não dá para ficar anônimo do lado de fora do portão. Não dá para ser agente secreto do reino de Deus do lado de fora do portão. 007 espiritual. Não deixa disso. Você tem que chegar com confissão explícita. Você não é X9 do reino de Deus do lado de fora do portão. Você não é ninja. Você põe a cara de fora. Abre o peito para levar chumbo. Mas você diz quem é o seu Senhor do lado de fora do portão. Terceiro lugar, a gente só vive do lado de fora do portão com a possibilidade de prevalecer se a gente vive praticando bem. Tem que ser gente boa do lado de fora do portão. A gente vê o evangelho sendo acusado todo dia aí, e a gente fica dizendo que isso é acusação do diabo. Às vezes é do diabo, mas às vezes é a safadeza mesmo de um bocado de gente que não vive a bondade de Deus do lado de fora do portão, que não tem integridade de vida, e bota a culpa no diabo. Coitado do diabo. Leva as que ele apronta e leva ao que um bocado de gente irresponsável apronta e diz que a culpa é dele. É hora de parar de culpar o diabo e começar a dizer que é um bocado de gente safada, disfarçada de evangélico, mas que não tem o evangelho no coração, nem no peito e nem na vida, e que não é gente boa, que não anda praticando boas obras. Tem que ser dito. Chega desse negócio de dizer como lá no Éden: Adão, Adão, onde estás? O Senhor, foi a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Aí vai Deus com a mulher: mulher, mulher, que negócio é esse? Aí a mulher diz assim: foi a serpente, é o diabo. Aí Deus vai lá com o diabo olha para trás, não tem ninguém. Eu assumo. Chega disso. Olha só como é que a gente vive do lado de fora do portão. Verso 16 diz o quê? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O altar é do lado de fora, o sacrifício é do lado de fora. Parte do sacrifício é confessar o nome de Jesus, e a outra parte é praticar boas obras, é ser gente boa, é ser generoso, é ser compassivo, é ser misericordioso, é ser mais humano do que a melhor humanidade pode produzir, é ser cheio de Deus. E por último, para viver fora do portão, só tendo profunda consciência de que você não é um cavaleiro solitário, você não é uma ilha, que você pertence ao continente do amor fraternal. Para viver do lado de fora do portão, só tendo consciência de que você é membro do corpo de Cristo. Veja o que diz o verso 17, quer ler comigo? Olha só, o fluxo é todo empurrando, ó. Sai daqui, vai para fora, vai com coragem, vai com vontade, aguenta a pancada, vive a Deus no mundo, ser santo lá, prega a palavra, confessa a Jesus, seja gente boa. E aí é o que diz o verso 17, muda a ênfase. Até aqui é independência, empurrando, vai. Vá, mas tenha vínculos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Vá, mas você não é um solitário no mundo, você tem que ter pastor, você tem que ter um guia espiritual, você tem que se submeter aos irmãos. Você não é dono e administrador da sua vida, você experimenta relações mútuas no corpo de Cristo, junto ao povo de Deus. Você ouve, você aprende, você se aconselha, você se submete.
você tem raízes em algum lugar, você aprende em algum lugar, você aceita disciplina em algum lugar. Você não é dono da sua vida, você não é independente, tanto quanto você não é dependente, você é interdependente, em nome do Senhor Jesus. É isso que a palavra de Deus diz, e era isso que eu queria dizer a vocês hoje à noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Some people talk about forever, like it's a time that never comes. Hey, just like days we thought would last, time goes by so fast. Tomorrow's come and gone. Our lives are treasured, we're given. Every hour is ours to spend, but every moment that we waste can never be replaced. It never comes again. We get so caught up in the future that we don't what matters most is hard to measure, yeah, with no beginning and no end, hey, and we often come so close, but we never even know that we hold it in our hands, yeah, we get so caught up in the future, we don't take the time to live today. And how long does it take to love each other, to believe with every day there's a difference we can make? How long will it take to start over if we finally realize that we've been wasting so much